Como sempre, é uma bênção ter você aqui. Sim, o meu coração já se enche de alegria, porque através dessa oração da noite, eu, pastor Samuel Amaral, juntamente com você, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha aqui agora, você que já se inscreveu no canal, você que vai se inscrever agora em nome de Jesus, para que você receba essas mensagens e orações poderosas para a sua vida, eu tenho certeza que Deus vai te entregar algo muito forte através desse vídeo. O dia já está finalizando, ou para alguns que estão vendo, né, dependendo do horário, já finalizou. E agora fazendo a oração da noite para agradecer, para colocar Deus na próxima noite que já entrou, mas vamos ouvir uma palavra do Senhor agora que vai nos dar uma direção muito forte e muito certa para que você tenha uma noite, o próximo dia já diferente, em nome de Jesus. Mas antes disso, já peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, que você comente, deixe o seu pedido de oração e que você compartilhe. Eu peço de coração que você compartilhe, porque eu tenho um desejo tão grande de vidas, de almas, de pessoas serem alcançadas pelas mensagens, porque pessoas precisam do mesmo jeito que você precisa, nós precisamos ser fortalecidos. Então faça isso e que Deus te abençoe. Eu quero colocar para você algo muito interessante que Deus me deu, que é apenas uma palavra, mas é uma palavra que se torna uma situação, que se torna algo tão grande na vida do ser humano, que se torna até tão terrível, muitas vezes se não souber, não basta, que é a dúvida. Sim, a dúvida tem travado, tem impedido pessoas de alcançar os seus objetivos, as suas bênçãos, até os seus milagres urgentes que precisam. A dúvida tem travado relacionamentos, a dúvida tem travado pessoas nos seus trabalhos, a dúvida tem travado ministérios, a dúvida tem travado pais e filhos, a dúvida tem travado homens e mulheres, independente da situação, tem travado a saúde, tem travado tanta coisa, porque a dúvida, ela faz isso. Ela trava o ser humano de alcançar, ela trava o ser humano de enxergar, ela trava o ser humano de conseguir pegar aquilo que ele precisa, aquilo que ela necessita. E a dúvida hoje pode estar no seu coração. A dúvida hoje pode estar naquele seu familiar, naquela pessoa que você realmente, você diz, pastor Samuel, olha, eu tenho tanto aconselhado, falado, mas realmente parece que entra no ouvido, sai no outro e até bate de frente. A dúvida é tão grande no coração do meu filho, da minha filha, do meu cônjuge, que parece que não tem jeito, não tem saída, parece que mais nada dá certo. Parece que estão aceitando um travar de vida. Mas se você chegou até aqui, já alegra o seu coração. Porque Deus, ele quer arrancar essa dúvida. Deus quer colocar certeza. Eu quero mostrar na palavra para você, na palavra de Deus, eu quero mostrar que existe sim esse arrancar da dúvida e a certeza de alcançar o seu sonho. Você quer alcançar o seu sonho? Você quer alcançar prosperidade? Você quer alcançar um casamento abençoado, fortalecido na rocha? Você quer alcançar filhos de pé, obedientes? Você quer alcançar um trabalho, uma empresa, um fluir abençoado? Você quer alcançar uma saúde? Tudo isso nós queremos. É claro, eu também quero. E não pense você que o pastor Samuel não teve suas dúvidas. Nós somos seres humanos, sempre digo isso. Nós temos falhas. Porque a palavra já diz, aquele que diz que não mente já está mentindo, que não peca já está pecando, que não erra já está errando, que não cai já caiu faz tempo. Então entenda aí, somos falhos. Homens da Bíblia, mulheres da Bíblia falharam também. Mas a dúvida que existia no coração deles caiu por terra quando tomaram essa atitude. E você vai ver. A palavra do Senhor diz que lá no livro de João, capítulo 20, o Senhor Jesus fez toda a sua pregação, todos os seus milagres, 33 anos. Mas 3 anos ele fez o seu ministério fluir com milagres, prodígios e maravilhas e a palavra sendo pregada. E assim chegou o final da sua vida na terra. E ele foi morto, crucificado na cruz, foi humilhado, foi perseguido, foi crucificado. Morreu. Mas a palavra diz também que ele não está morto. E a palavra diz aqui no capítulo 20 de João, que Maria Madalena foi até o sepulcro, aonde ele estava enterrado, aonde a pedra estava fechada. Porque a Bíblia diz que aonde ele foi colocado, que era numa rocha, onde ele fazia os túmulos, colocaram o corpo dele, selaram com a rocha, uma pedra pesadíssima, que não seria fácil tirar, e foi selada ali para que não fosse mexida. Então entenda uma coisa,
Quando ela chegou lá, na madrugada, ela viu a pedra retirada. E a primeira impressão pensou: roubaram o corpo do mestre. Levaram o mestre embora. Roubaram. E agora, meu Deus, se desesperou. A palavra diz que ela correu para Simão, para Pedro, e foi falar para eles. E eles naquele momento ficaram assim, foram conferir também e viram que a pedra tinha sido arrancada. Saíram assustados, porque medo de ser preso pelos soldados. E quando ela retorna para lá, você vai entender agora o porquê que a dúvida ela tem que cair por terra. Olha só, preste muita atenção. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Olha só, o que está dizendo aqui? Que ela retornou ao sepulcro, e quando ela chegou lá, ela caiu de joelho no chão, na frente daquela pedra arrancada, naquele buraco na rocha, onde seria o túmulo de Jesus, e começou a chorar. Nisso apareceram dois homens, dois anjos, e falaram: ei, por que está chorando, mulher? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Mas naquele momento não tinha entendido nada. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Aquele que procura não está mais aí. Ele ressuscitou. Ele não está mais dentre os mortos. E olha só que interessante, eu quero que você, mulher, entenda isso. Por que foi Maria Madalena? E quem que era Maria Madalena? Aquela mesma mulher que tinha uma vida errada de prostituição, que ia ser apedrejada por homens, e que quando Jesus viu aquilo, escrevendo na terra, disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos largaram a pedra porque todos tinham pecado. Entenda uma coisa, pode ser que se fossem os homens primeiro a ver aquilo, já teriam duvidado. Então eu quero dizer para você, mãe, você, mulher, pode ser que muitas pessoas dentro da sua casa tenham duvidado. Quero lançar essa palavra para você, mulher, agora. Pode ser que muitos dentro da sua casa tenham duvidado de você. E pode ser que os discípulos, os homens, se tivessem visto aquilo, outros homens tinham duvidado realmente. Roubaram, sumiu, já era, tacaram fogo, enterraram em outro lugar. Isso não é possível. Mas ela retorna lá e chora aos pés daquele lugar. E os seres do céu, o Senhor Jesus, os anjos, aparecem para ela e dizem: mulher, não se preocupa. Não se preocupa. Aquele que procuras entre os mortos já está vivo. Eu já quero lançar uma palavra sobre a sua vida. A morte não chegue na sua casa. Aonde existia destruição, aonde estava existindo essa morte, aonde estava existindo esse luto, que haja vida a partir de agora. Para você, mulher, que tem buscado pela sua família, para você, mulher, que tem buscado pelo seu lar. E ela correu e disse: o Senhor Jesus apareceu para mim. Mas aí o que acontece? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, olha só, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Meu Deus, eles escondidos no lugar, escondidos numa sala, com medo da morte, com medo da retaliação dos judeus, quem que entra? O Senhor Jesus. A paz seja com vocês. Todos com medo, todos duvidando de tanta coisa. Aí já encaixa a palavra. Tanto naquele momento duvidando de tantas coisas, porque sabe aquela pergunta que vem na sua cabeça quando acontece algo? Por quê? Quando o pai do pastor Samuel, o senhor Ademir, faleceu, eu fiz essa pergunta: por quê? Homem tão bom, pregador da palavra, homem reto, homem íntegro, homem certo, homem que sempre deu a vida pelos filhos, sempre trabalhou, sempre lutou. Por quê? Por que a doença o alcançou? Por que a morte o alcançou? Aquela dúvida. Mas Deus foi tão misericordioso que depois ele usou pessoas para dizer: ei, o teu pai já está na glória. Agora é com você, faça aquilo que ele fazia. E aquilo me trouxe um ânimo, me trouxe uma fé e uma coragem de prosseguir a caminhada, que muitas vezes não entendemos, duvidamos. E o Senhor Jesus aparece ali e diz assim, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Mostrou a mão para quê?
para mostrar onde estava a marca do prego, o furo, aonde ele foi crucificado na cruz por mim e por você. Aonde ele foi colocado na cruz por mim e por você, levou sobre ele os nossos pecados. E ainda nós queremos duvidar, queremos dizer por quê. E olha só, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Pega essa palavra agora, na oração da noite. Quando ela finalizar, sabe o que você tem que fazer? Enviar essa mensagem para as pessoas. Chegar na sua casa e dizer: calma aí, Jesus está conosco. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Jesus está aqui comigo, com você. Jesus vai mudar a nossa situação. Gente, filho, filha, marido, esposa, vamos parar de duvidar. Vamos parar de duvidar. Jesus está conosco, Ele vive. O nosso Redentor vive. É essa situação que hoje está na nossa casa vai mudar em nome de Jesus. E tem essa mesma coragem para falar para aquela pessoa, como eu digo para você agora, essa situação que está na sua casa vai mudar em nome de Jesus, porque Ele vive. Que a dúvida caia por terra agora. E ainda diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aonde existia uma dúvida, aonde existia o medo, olha só, o medo de serem mortos, o medo da perseguição dos judeus, porque Jesus já tinha morrido, eles não sabiam o que fazer. Jesus ressuscita, Jesus entra naquele quarto, Jesus disse: a paz seja convosco, como o Pai me enviou, envio vocês. E agora ele faz o seguinte, ele sopra sobre eles, aonde existia o medo, aonde existia o desespero, ele sopra o Espírito Santo, para que a certeza venha. Quando o Espírito Santo entrou, a dúvida foi embora. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, o medo, a dor, a angústia, a dúvida vai embora. Não que não teremos aflições nem luta, não é isso. Mas temos a certeza maior que tudo, que Deus é conosco, que Jesus é comigo, com você. Aonde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. E o Espírito veio sobre eles. E diz assim: aqueles a quem perdoardes o pecado, lhes serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Olha o poder que estava dando. Aqueles que você perdoar, será perdoado. Aquele que você não perdoar, não será perdoado. Olha a autoridade que Jesus estava dando para eles. E agora, esse é o versículo. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não estava naquele lugar. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, os furos, e não puser o meu dedo no lugar do furo dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E tem aquela expressão, né? Ô fé de Tomé. Tem que ver para crer. Infelizmente, gente, o ser humano tem isso com ele. Pessoas ainda têm isso. Tem que ver para crer. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Mas daí pessoas dizem: ah, pastor, eu tenho que ver. Pois é. E honrar. E obedecer. Se muitas vezes você, filho, que vê o seu pai e a sua mãe, você não obedece, como é que você vai obedecer a Deus? Se você não honra o seu marido, não honra a sua esposa que está vendo, como é que você vai honrar a Deus? E a dúvida? Você realmente vai ficar com essa dúvida no seu coração e dizer: eu tenho que ver para me poder crer? E se Deus está falando agora que, ei, eu não vou te mostrar, eu quero fazer, mas primeiro eu quero que você creia. Eu quero que você creia que eu sou Deus Todo-Poderoso, que o meu Filho, o Senhor Jesus, Ele foi sim até a terra, morreu por você, ressuscitou e hoje está à minha destra. Eu quero que você creia no Espírito Santo, eu quero que você obedeça. Eu não vou te entregar enquanto você não obedecer, você não deixar a dúvida de lado. Você primeiro creia que eu faço na sua vida. E aí? Aí eu te pergunto agora, você prefere ficar da luta que você está ou você vai começar a crer? Você vai começar a desenvolver essa fé de acreditar mesmo sem ver. A Bíblia não diz
que a fé é a certeza daquilo que eu vou alcançar mesmo sem ter visto, sem ter pegado ou só ter visto com os olhos espirituais. E aí? Você vai continuar nessa dúvida? Igual Tomé, eu só creio se eu tocar nos furos. E quando diz se eu tocar no lado, porque ele não está dizendo se tocar no lado dele, é aonde foi enfincado a lança. Aonde o soldado enfincou a lança para ver se ele já estava morto. E que a palavra diz que não saiu sangue, mas sim saiu água. Porque ali estava crucificada a nossa fonte de vida. A água verdadeira, porque diz assim, ó. Olha só o que diz a palavra. Do seu interior fluirão rios de água viva. E é o que aconteceu ali. E essa palavra é antes dele ter morrido. Do seu interior fluirão rios de água viva. E quando o soldado enfinca aquela espada, aquela lança, sai água de dentro dele. E eu pergunto para você, você vai continuar duvidando? Ou você vai começar a crer e ver o milagre acontecer? Crer nesse Senhor Jesus que ressuscitou, está vivo por mim e por você, e Ele tem prazer em nos abençoar, porque Ele disse, eu vou para o Pai preparar a morada, eu vou estar lá intercedendo por vocês. O próprio Senhor Jesus disse, Pai, olha para eles. Jesus quer que a gente seja abençoado, que a gente viva uma vida alegre, mais obedientes, sem dúvida no coração que Ele é, que Ele faz, que Ele ressuscitou, e que a sua casa pode ficar de pé, que a sua noite pode ser diferente de todas as outras, a depressão indo embora, a ansiedade indo embora, a dúvida indo embora, o tumor indo embora, a doença maldita indo embora, as brigas indo embora, a contenda indo embora, a desunião indo embora. Que essa dúvida saia. E que hoje você diga, realmente eu creio no meu milagre, eu creio no meu Jesus. Mesmo que não aconteceu ainda, eu não peguei ainda, mas eu já estou enxergando. Eu não peguei ainda, mas eu já estou enxergando porque eu creio em Jesus. E Tomé disse, eu tenho que tocar, eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Aí olha só, Jesus podia dizer o quê? Não tem que ficar provando nada para ninguém. Enquanto eu estava aqui, fiz tantos milagres, ele viu tudo isso. E olha só que forte isso que veio agora. Tomé estava onde? 3 anos no lado de Jesus, vendo ele fazer prodígios, milagres e maravilha e pregando a verdadeira palavra. E naquele momento que falaram aquilo, ele duvidou. E olha só como diz o versículo 26. E 8 dias depois daquilo que Tomé falou que não cria se não tivesse visto, 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Ele não precisou, o mestre chegou, Jesus chegou, não. Ele só, a porta estava trancada, mas ele entrou. Você está entendendo? Não existe porta trancada na sua vida. Não existe porta fechada que Jesus não possa entrar, não possa abrir, não possa te abençoar. E quando ele entrou, ele disse, paz esteja convosco. Ele estava de todo jeito dizendo assim, a dúvida vai cair por terra. E diz assim no 27, depois disse a Tomé, olha só, Jesus não estava quando os discípulos falaram assim, vimos Jesus, e quando Tomé duvidou. Mas Jesus sabia, Jesus sabe o que você está enfrentando. Jesus está vendo você em qualquer momento. Jesus sabe do céu da sua necessidade. Jesus sabe da sua vontade de deixar a dúvida de lado. E quem que ele foi diretamente? Primeiro ele disse, a paz seja convosco. Ele foi direto em Tomé e disse, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tu quer ver? Então tá aqui, olha o que eu fiz por vocês. Olha a marca da lança aqui, o que eu fiz por vocês. Olha o furo aqui, Ei, não seja mais incrédulo. O pastor está aqui há alguns minutos já falando para você. Existe um Jesus que muda a vida. Eu estou fazendo a mesma coisa que ele mandou fazer. Vão e preguem a palavra. Existe um Jesus que muda a vida. Não seja mais incrédulo, mais crente. Não seja mais incrédulo, mais crente. Isso está dizendo, deixa a dúvida de lado e seja crente. Creia.
creia que vai acontecer no nome de Jesus. Ele fez tudo isso por mim, por você. Está mostrando aqui, ele provou para ele, está provando para mim, para você. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo amanhã. Eu não mudo, a minha palavra não muda, mas eu mudo a tua situação, eu mudo a tua história, eu mudo a tua casa, eu mudo o teu casamento, eu mudo a doença em saúde, a pobreza e prosperidade, os vícios e libertação, as brigas e contendas em alegria, em paz e união, porque ele disse: a paz seja convosco. Ei mulher, ei homem, estufa esse peito, cria vergonha na cara, tira essa dúvida. Jesus deu a vida por mim e por você. Vamos ter uma noite abençoada para meditar nessa palavra e o próximo dia dizer: é o meu dia. Seja crente, creia. E olha só o que ele respondeu. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Meu Deus, olha só agora. Você não está vendo essa mesma situação, mas está registrada. Olha o que Jesus disse: Tomé, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe por que eu sou pastor e amo pregar a palavra antes de qualquer coisa? Porque eu creio em Jesus. Não vi ele na minha frente. Se eu falar que eu vi, eu sou mentiroso, como tem um monte de mentiroso por aí. Se eu falar que eu vi um monte de anjos, estou mentindo, nunca vi um anjo, como tem um monte que diz por aí que é bala de mentiroso. Mas eu já provei dos seus milagres, suas maravilhas, da sua libertação, da sua cura. Eu já provei das suas bênçãos. E eu provo da sua presença comigo todos os dias. Eu sei que do meu lado tem um anjo de guerra. Esse anjo não sai do meu lado nem um minuto. Eu sei que a palavra que eu prego é verdadeira, genuína e única. É a mesma que Jesus mandou pregar. Vão pelo mundo, preguem a palavra e façam discípulos. Curem as pessoas. Libertem dos demônios. Que essa palavra chegue em pregadores que têm má intenção, que são mentirosos, que eu vi isso, que eu vi aquilo, mentira. Tem pregador que chega a dizer que viu Deus, sendo que a Bíblia diz: aquele que vê Deus não vive. Eu vou ver Deus em nome de Jesus. Eu vou ver Jesus, eu vou ver Paulo, vou ver Pedro, vou ver Abraão, vou ver Samuel, vou ver sim, mas é lá na glória. Vou sentar com eles lá na glória. Vou ver meu Jesus face a face lá na glória. Cambada de mentiroso, fuja disso. O que você vê é na palavra, a palavra te mostra. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Olha só, existem muitos milagres de Jesus na Bíblia, mas está confirmando aqui agora que Jesus fez muitos outros que nem foram colocados aqui. Então você imagina milagres extraordinários que a gente não consegue nem imaginar. Não, calma aí. E se os milagres que não foram registrados foi o milagre que você precisa hoje? Se ele fez lá, ele faz na sua vida hoje. Ele quer registrar na sua história esse milagre em nome de Jesus. Ele quer registrar na sua vida esse milagre. Ele quer registrar na sua descendência esse milagre. Ele quer registrar nos seus filhos, naqueles depois de você, esse milagre. Aí finaliza assim o versículo 31. Estes, porém, foram escritos, estes milagres, porém, foram escritos para que creias em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Espero de coração que a dúvida não faça mais parte de você. Os milagres estão ali, esse que foi dito, esses milagres estão na Bíblia, é para que a gente possa crer, que não haja dúvida, que um dia veremos ele com a mão furada, com a marca da lança, com a vestimenta branca respingada de sangue, mas dizendo: obrigado, Jesus. Não foi fácil, tive luta, fui abençoado, mas o melhor de tudo, recebi a coroa, estou salvo. Quero orar por você, pela sua noite. Ah, se todos dessem valor
a esse tipo de conteúdo. Mas eu creio que vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Creio na sua ajuda, que você vai compartilhar também. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora entramos em oração, Pai. E te peço em nome de Jesus, o mesmo Jesus que saiu da cruz morto, mas que ressuscitou e hoje está vivo, para que nessa noite, ó Pai, cada vida que aqui está, tenha essa dúvida arrancada do coração, tenha essa dúvida arrancada da vida, tenha essa dúvida arrancada dos pensamentos, ó Pai. Que em nome de Jesus, que é nome acima de todos os nomes, cada vida que aqui está seja alcançada. Que verdadeiramente não sejamos incrédulos, mas que sejamos crentes no Senhor. Que possamos crer no Senhor Jesus, crer no milagre, crer na revelação, na profecia que vem da palavra, Senhor. Crer, meu Deus, em nome de Jesus, na salvação, Senhor. E que a partir de agora todo espírito maldito caia por terra. Tudo que atrapalhou as noites dessa pessoa, suma agora para nunca mais voltar. Toda enfermidade, toda doença, toda miséria, toda perseguição, todo vício, toda incredulidade caia por terra agora. Toda depressão, toda insônia, tudo aquilo que tem tirado o sossego e o sono dessa pessoa até hoje, caia por terra agora. Pois assim, meu Deus, o único Espírito que aceitamos em nossa vida, na nossa noite e na nossa casa é o Espírito Santo. Que cada cômodo desse lar seja tocado pelo Senhor. Assim, eu entrego cada um em tuas mãos, meu Deus, e declaro um deitar abençoado, um sono profundo, e se possível, meu Deus, com sonhos abençoados, ó Pai. E assim, o próximo amanhecer, não com a dúvida como estava tendo, mas com a certeza que Jesus é. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra. Então, com essa palavra, meu Pai, com essa direção poderosa que recebemos hoje aqui, nessa oração da noite, meu Deus, nessa mensagem da noite, todos sejam alcançados agora. Aonde existia dúvida ou mal, aonde existia, meu Deus, essa incredulidade, gerando a dúvida, que a partir de hoje haja certeza de o Senhor Jesus que é conosco. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que a sua noite já está mais que abençoada, respira bem fundo e diga: o meu Jesus vive e está comigo. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Lembre-se, volte no próximo vídeo, porque Deus tem uma bênção para você. E não esqueça de compartilhar, porque isso sim vai gerar mais e mais milagre na sua vida e de outras pessoas. Deus te abençoe.